Olá, concurseiro! Olá, aluno que vem se preparando para o concurso PM Pernambuco. Eu sou o professor Alberi Silva e nesta aula nós vamos discutir os aspectos do relevo e da vegetação de Pernambuco. Assim como nas outras aulas que você já vem acompanhando, a nossa discussão ela vai tentar trazer os elementos básicos para a compreensão em sua totalidade dos tipos de vegetação e de relevo que nós temos aqui no nosso estado. E, paralelo a isso, nós vamos tentar trabalhar trazendo essas dimensões para que a gente possa destacá-los e identificá-los no mapa de Pernambuco. Dessa forma, voltamos mais uma vez a mencionar a importância que deve existir no domínio do mapa de Pernambuco, para que a partir daí as condições, as formas e os elementos que vamos trazer nessa aula fiquem de melhor compreensão para você, aluno. Com isso, muita atenção, tentar estabelecer de uma forma muito consistente o domínio de mapas, que dessa forma aumenta e potencializa muito as suas chances de acertar todas as questões no concurso PM Pernambuco de Geografia. Dessa forma, dividimos a primeira parte para conversarmos um pouco sobre os aspectos do relevo de Pernambuco. E antes de qualquer coisa, de mencionar características do nosso relevo, como ele está localizado, as formas de localização no nosso mapa, acredito que seja necessário a gente conceituar um pouco do que é relevo, para a partir daí nós podemos entrar nos processos de aprofundamento. Então, aluno, esses 3 pontos aqui, ele mostra de forma muito básica o conceito do que é o relevo, para que a partir daí a gente possa avançar nos nossos estudos. Então vejam, o relevo é a parte superficial da litosfera. Portanto, a litosfera e relevo, eles são sinônimos. O local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres, e também o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Então, se a gente pega essas 3 ideias colocadas aqui no slide e a gente associa como referência ao conceito de relevo, pode acreditar que a gente já começa a dominar, que nós já começamos a compreender de forma mais sucinta essa ideia. Então, sempre quando se fala em litosfera, está falando em relevo. E o relevo é essa parte onde nós vivemos, a parte do planeta Terra, onde nós vivemos, nós habitamos, juntamente, como traz aqui o slide, com os animais terrestres. Então, a partir disso aí, uma vez o conceito estando estabelecido, isso nos dá condições da gente delimitar o nosso debate e a gente entrar para as questões que nos interessam nesse momento, que é a geografia de Pernambuco baseada nos relevos. Então vejam, aqui na seta do cursor, as 3 unidades geoambientais do relevo de Pernambuco são caracterizados por essas formações. Então nós vamos ter a Baixada Litorânea, nós vamos ter o Planalto da Borborema e nós vamos ter a Depressão Sertaneja. Então, imaginemos aqui o mapa de Pernambuco. E a partir do momento em que a gente tem na nossa mente o mapa de Pernambuco, a Baixada Litorânea, ela corresponde à parte leste de Pernambuco. Então, é a parte costeira, é aonde nós vamos ter todo o litoral pernambucano. E se a gente levar em consideração a Baixada Litorânea, nós vamos perceber que esse termo baixada, ele está diretamente ligado à questão de altitude. Então nós vamos ter em Pernambuco a Baixada Litorânea, região metropolitana, evidentemente, o Planalto da Borborema, que fica
na área ou na zona de transição de Pernambuco, e nós vamos ter a depressão sertaneja, que já entra na parte de maior extensão territorial de Pernambuco, que é o sertão. Então a gente agora começa a vislumbrar as características principais do relevo de Pernambuco, repetindo: Baixada Litorânea, Planalto da Borborema e a depressão sertaneja. Tentaremos, desde já, desmiuçar cada uma dessas três formas de relevo, para a partir daí as ideias elas fiquem mais consistentes. Então, dentro desses três elementos, vamos tentar discutir aqui um por um, para a gente trazer formas de melhor compreender esses aspectos, tá bom? Então, avançando aqui o slide, então nós temos um mapa panorâmico aqui de Pernambuco, e por ser um mapa panorâmico, ele está colorido justamente para que possamos ter a noção de dimensionar as três principais formas de relevo de Pernambuco. Então, mencionei que a Baixada Litorânea ela está situada na parte do litoral, na parte leste ou na parte oriental. Então, essa partezinha aqui azul do mapa, ela corresponde ao relevo que tem características de Baixada Litorânea. Essa parte aqui mais marrom, a área de transição, o agreste com a zona da mata, nós vamos encontrar o Planalto da Borborema, que também é conhecido como a Serra das Russas. Já essa parte aqui de maior extensão de Pernambuco, nós compreendemos como a depressão sertaneja. E sobre a depressão sertaneja, ela é interessante, porque da mesma forma que nós vamos ter aqui uma extensão territorial gigantesca no sertão, isso não caracteriza dizer que todo o sertão, o seu relevo, tem esse domínio de depressão. Nós vamos ter partes aqui do sertão que têm essas características. Mas como nós estamos falando em termos gerais, a divisão do relevo pernambucano, ela se caracteriza com essas três formas, em termos gerais, tá bom? Baixada Litorânea, depressão sertaneja aqui no sertão e o Planalto da Borborema. A partir daí, nós temos aqui um rápido mapa que é de suma importância para a gente compreender um pouco mais de forma totalitária as questões do relevo, para que a gente entre naquilo que nos interessa, que é Pernambuco. Então, quando a gente fala no Nordeste, para a gente entender de maneira mais ampla o relevo, ele se dá da seguinte maneira. Este corte tem cerca de 1.500 quilômetros de extensão, vai do interior do Maranhão ao litoral de Pernambuco. Apresenta um retrato fiel e abrangente do relevo da região, dos planaltos, da bacia do Parnaíba e da Borborema, cercando a depressão sertaneja, ex-planalto nordestino, e as regiões altas são cobertas por mata. Então, nós temos aqui, acompanha aqui no cursor, nós temos aqui a característica do relevo nordestino. Então, se a gente analisar o que nos interessa, Pernambuco, nós vamos ter aqui o Oceano Atlântico e nós vamos ter aqui o litoral. E o relevo litorâneo ele tem uma outra característica. Aliás, todo o território pernambucano, nós vamos ter aquilo que é, na sua totalidade, os elementos que correspondem como relevo, e nós vamos ter, dentro desses relevos, características em alguns aspectos que faz aquilo que nós chamamos da delimitação. Então, veja, nós vamos ter aqui os chamados tabuleiros litorâneos. Sobre os tabuleiros litorâneos, a gente vem aqui
no slide seguinte, no slide anterior, e a gente vê que a Baixada Litorânea, ela também é conhecida como o tabuleiro litorâneo. Essa amplitude e essa diferenciação no vocabulário, ele é importante. Ele é muito importante, porque em um concurso, onde nós temos vagas limitadas e uma quantidade gigantesca de concorrentes, a banca ela não vai trabalhar com um discurso, com palavras que fazem parte do nosso cotidiano. A banca vai tentar trabalhar de uma forma em que você possa explorar a amplitude dos vocabulários. Então, nós temos o chamado tabuleiro litorâneo. Ele corresponde a essa parte aqui, ó, do relevo pernambucano. Juntamente, quando nós nos deslocamos aqui de leste para oeste ou do oriente para o ocidente, nós vamos ter o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema tem um fator bem interessante, porque na aula que nós tivemos aqui sobre o clima, nós conversamos e discutimos que muita chuva que vem aqui para o nosso estado, as massas de ar elas se formam aqui no litoral. Quando essas massas de ar se formam no litoral e ela traz a chuva para a zona da mata, para o agreste e para o sertão, muito dessa chuva ela fica bloqueada aqui no Planalto da Borborema ou Serra das Russas devido à sua elevada altitude. Então, um dos fatores que explica a ausência de chuva aqui no agreste e no sertão é também o Planalto da Borborema. E o relevo pernambucano, acompanha aqui o cursor, o relevo pernambucano, ele finaliza aqui, ó, na chamada depressão sertaneja, aonde que nós vamos ter uma baixa na elevação da altitude gigantesca, ocasionando assim altas temperaturas, uma quantidade de chuva muito menor com relação ao agreste, a zona da mata e a região metropolitana. Então, aqui onde eu estou marcando com o cursor, é aonde nos interessa para que a gente compreenda de forma substancial como está caracterizado o nosso relevo. Então, aqui, ó, nós vamos ter o oceano, repetindo, tabuleiro litorâneo, Planalto da Borborema e a depressão sertaneja. Tabuleiro litorâneo, região metropolitana, Planalto da Borborema, transição, zona da mata com agreste. E lá no sertão nós vamos ter a depressão sertaneja e a depressão sertaneja, que era conhecido no passado como o Planalto nordestino. Então, um pouco sobre o Planalto da Borborema. Então, aqui nós temos dois tópicos para que a gente compreenda ele um pouco mais. Então, vamos lá. Devido à sua altitude, essa formação geológica impede que a umidade e as precipitações vindas do oceano avancem para o interior do Nordeste. Então, aluno, deve ter uma noção muito ampla acerca do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele tem uma extensão gigantesca. Ele corta vários estados de Pernambuco. Cortando vários estados de Pernambuco, não, vários estados do Nordeste, só reorganizando aqui as ideias. E, sobretudo, aqui em Pernambuco, devido à sua posição geográfica, ela serve também como um grande interceptor de chuvas, aonde que as chuvas, a partir do processo de evaporação ali no oceano, região metropolitana, zona da mata, quando ela vem para a parte mais oeste, ou deveria vir, a depender dessas nuvens, elas ficam bloqueadas no Planalto da Borborema, impedindo assim as chuvas que ocorrem na parte leste,
que ela tem a mesma força e potência lá na parte oeste. Dessa forma, isso se caracteriza um pouco da importância do aspecto climático que o Planalto da Borborema tem grande influência. Ela não tem influência apenas na questão da altitude, da sua elevação, mas ela tem também influência na questão climática que envolve todo o Pernambuco. Então, sendo assim, ele colabora com a ocorrência do clima árido nordestino, interferindo diretamente no clima. Então, isso aqui reforça a base do que nós estamos discutindo sobre o Planalto da Borborema. Outro ponto aqui bem interessante é a chamada depressão sertaneja. Temos aqui no lado direito do vídeo um pequeno mapa que remonta essa discussão sobre a totalidade do relevo pernambucano. Então, mais uma vez, tabuleiro litorâneo, essa parte aqui mais baixa, Planalto da Borborema, uma elevação gigantesca, e adentrando aqui para o agreste sertão, nós vamos ter a chamada depressão sertaneja. Por depressão sertaneja, devemos entender que ela é cortada por uma barreira de altitude apresentada pela Chapada do Araripe. Então, quando a gente ouve esse nome Chapada do Araripe, nós sabemos que estamos falando na parte norte do sertão. Além da Chapada do Araripe, temos também a Serra dos Cariris Velhos, ou a Serra de Princesa, o que faz com que possa ser dividida entre depressão sertaneja meridional e depressão sertaneja setentrional. Então, esses dois conceitos aqui, concurseiro, depressão sertaneja meridional. Esse é mais um termo e conceito que não é utilizado, que nós não ouvimos facilmente no nosso cotidiano. Mas quando fala em depressão sertaneja meridional, está falando da depressão sertaneja que fica na parte sul do sertão. E a depressão sertaneja setentrional é a parte norte. Então, é substituído aqui o termo norte e sul por meridional e setentrional. Então, se você não está preparado, se você deixa alguma coisa passar desapercebido, esses conceitos eles podem fazer aqui grande diferença na hora de resolver uma questão. Então, por meridional, eu devo entender que é a parte sul. Por setentrional, eu devo entender que é a parte norte. E aqui um pouco do que nós chamamos e do que é chamado pela geografia de baixada litorânea. Ela distingue-se de leste para oeste, que são praias protegidas pelos recifes, uma faixa de tabuleiros areníticos com 40 a 60 metros de altura. Essa imagem aqui na parte direita do vídeo, ela sintetiza de forma muito objetiva, muito direta, o que é a baixada litorânea. Isso significa dizer que, em termos de altitude, nós estamos aqui no ponto zero de Pernambuco. Quando nos deslocamos aqui de leste para oeste, a nossa altitude ela vai se elevando. A partir daí, nós vamos ter, como a aula aqui já mostrou, o Planalto da Borborema, e depois voltamos para uma altitude menor quando nós chegamos na depressão sertaneja. Então, por baixada litorânea, devemos entender que é a costa pernambucana, que é o litoral, a chamada costa litorânea. Com relação a isso, não tem bicho de sete cabeças, né? A partir do momento em que a gente começa a compreender e a entender os elementos básicos do relevo de Pernambuco. Aí nós entramos aqui agora, aluno, no debate, na discussão sobre a vegetação de Pernambuco. Então, de forma muito objetiva,
Pernambuco tem 4 tipos de formações de vegetação. Claro, nós estamos falando em sua totalidade, nós estamos falando não nas suas especificidades. Então, Pernambuco tem a sua formação litorânea, tem a floresta tropical, a caatinga e o cerrado. Esse mapinha aqui, então olha aqui o cursor, esse número 2 aqui, ele corresponde a todo o território pernambucano. Significa dizer que essa parte aqui é amarela, a formação litorânea. Essa segunda parte aqui é a floresta tropical e nós vamos ter toda essa parte maior aqui, essa parte mais extensa de caatinga. Mas aqui nós estamos vendo que aparece também um cerrado. Então isso é interessante, veja. Aonde eu estou marcando aqui, ó, aproximadamente nisso aqui, ó, onde eu estou marcando aqui com o cursor, é a parte de Pernambuco que é caracterizado como cerrado. Então a gente ouve muito falar do cerrado quando a gente está falando do centro-oeste brasileiro. Mas aqui em Pernambuco, uma das características da nossa vegetação é uma característica de cerrado. Mas de forma bem mais objetiva, de forma bem mais precisa, o cerrado fica na transição do agreste com a caatinga. Ali nós vamos ter pontos que fazem referência e que tem como característica o cerrado. Então, são essas 4 formações de vegetação que a gente vai tentar aqui ampliar um pouco do nosso conhecimento. E tão importante quanto saber essas formações vegetais é identificá-las no mapa de Pernambuco. Então, o primeiro, que é muito autoexplicativo, formação litorânea, formação tropical, aqui ó, zona da mata, região metropolitana, e a maior parte do nosso território, que é a caatinga, e na transição entre agreste e sertão, nós vamos ter características de vegetação de cerrado. Por vegetação litorânea, devemos entender que predomina em terras baixas e planícies do litoral. Ou seja, nós estamos falando também no manguezal, em mangues, que é um tipo de vegetação característica do litoral. Ela é constituída por variados tipos de vegetação, por ocorrer em áreas alagadiças e salobras, apresenta manguezais, gramíneas e plantas rasteiras. Então, a vegetação litorânea, ela tem essas 3 características aqui, ó, essas 3 formas, em formas de manguezais, gramíneas e plantas. E devemos entender que é um tipo de vegetação, por estar próximo da costa litorânea, ela é alagadiça e tem uma forte influência da água salgada. Dessa forma, nós temos de modo muito básico, muito objetivo, muito enxuto, a formação vegetal do litoral de Pernambuco, ou a formação da vegetação. Ela é localizada em uma faixa de 80 quilômetros ao longo do Nordeste brasileiro, com uma precipitação anual de até 2.000 milímetros anuais. Na nossa aula sobre clima, nós falamos sobre a quantidade de precipitação anual que ocorre, ou seja, a quantidade de chuva que ocorre na região metropolitana, ela ultrapassa pouco mais dos 2.000 milímetros. E aqui, nesse slide, nessa nossa aula aqui sobre vegetação, ela reforça uma ideia que nós discutimos quando estávamos falando sobre o clima. E existe um período mais seco, que vai de janeiro a outubro. Então vejam, pegamos o mapa do Brasil. Dentro do mapa do Brasil, nós delimitamos agora Pernambuco. Olha aqui o cursor, esse aqui é o mapa de Pernambuco. Então essa parte verde, ela corresponde à vegetação litorânea de Pernambuco. E aqui nós temos o Oceano Atlântico. Vegetação de cerrado. Chamar atenção para vocês, para a gente observar aqui o mapa.
Então, é apresentado para nós aqui o mapa do Nordeste. Temos lá em cima no Maranhão, região do meio norte, que ocupa todo o estado do Maranhão, parte do Piauí. Nós temos a maior extensão territorial de Pernambuco, que é o Sertão. Nós vamos ter o Agreste e nós vamos ter a Zona da Mata. Voltamos aqui a delimitar esse grande mapa do Nordeste para identificar o mapa aqui de Pernambuco. A área que corresponde ao Cerrado é aqui onde eu estou colocando o cursor. Aqui nós temos características de vegetação de cerrado em Pernambuco. E toda essa área aqui, ela é o semiárido. Então nós vamos ter aqui o Agreste e a Zona da Mata com as suas características que nós vamos ver daqui a pouco. Mas apenas para que a gente possa, no mapa, identificar esses tipos de vegetação que é importante. Então, o cerrado, ele não se comporta como uma vegetação caducifólia. Então, quando a gente estuda vegetação, tem muitos, mas muitos termos que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente ouve essa expressão, vegetação caducifólia, ou seja, caducifólia vem de caduco, ou seja, de um tipo de vegetação aonde que as folhas dessas árvores elas ficam caducas, ou seja, são folhas que caem, elas não permanecem por todo o tempo nas suas árvores. Então, vegetação caducifólia está dentro desse conceito, são folhas que caem e a partir do momento em que elas caem, as árvores elas entram num processo de reformulação. Mesmo no auge da seca, o cerrado apresenta algum verde no seu extrato arbóreo arbustivo. Suas espécies lenhosas são caducifólias, mas a vegetação como um todo não. Esta é semi-caducifólia. Se caducifólia é um tipo de vegetação onde em um determinado tempo as folhas caem, semi-caducifólia é um tipo de vegetação em que as folhas elas conseguem se sustentar nas árvores por mais tempo. E isso é característica do cerrado. Então a ideia, concurseiro, não é decorarmos o que está aqui. A ideia é a gente fazer referência a esses elementos e associarmos ao tipo de vegetação que nos interessa, que nesse ponto aqui é o cerrado, que fica nessa parte aqui de Pernambuco, onde eu estou passando o cursor, entre a zona de transição do Agreste com o Sertão. Repito, o que importa para a gente é compreender essas características aqui e associá-las ao cerrado. E nós temos a caatinga. Temos aqui dois mapas, duas imagens aqui que fazem referência a tipos de vegetação que nós encontramos na caatinga. Então, como características da caatinga, nós temos um clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas, além de grande biodiversidade. Então, por biodiversidade, nós entendemos que são a fauna e a flora. A vegetação da caatinga constitui um tipo de vegetação adaptada à aridez do solo e escassez de água da região. E apesar da sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil quilômetros quadrados da caatinga já foi transformado em quase deserto. Então há uma diferença muito grande. A caatinga e o semiárido não é um deserto. Conceitualmente, elas têm diferenças muito significativas. Mas nesse ponto, o que é importante para você, aluno, é compreender que a caatinga ela é formada por um clima semiárido em sua totalidade. E por clima semiárido nós entendemos que é pouca chuva, um sol escaldante, e isso interfere diretamente na paisagem e na formação da vegetação
da Caatinga. Dessa forma, as plantas ou a vegetação que existe nessa área, ela é extremamente adaptada para sobreviver. Dessa forma, concurseiro, de forma muito sucinta, muito objetiva, muito enxuta, a gente trouxe os elementos básicos do relevo e da vegetação de Pernambuco. Cabe agora a você, a partir desse pontapé, entrar nos processos de aprofundamento, que são muitos, que são vários, mas a partir do momento em que você tem como referência esses elementos básicos que nós colocamos aqui, tem como referência a localização geográfica em Pernambuco dessas dimensões de relevo e de vegetação, as coisas elas ficam muito mais fáceis para você. Então, bom estudo, voltamos em uma próxima aula e até breve.